Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Quero que a graça de Deus e a paz de Deus entre no teu coração, nos corações dos teus familiares e habite na tua casa no nome de Jesus. Vamos orar? Mas eu quero deixar o título dessa mensagem, um título que talvez você tenha ouvido muito por aí. É um termo que você ouve dizer sempre: a casa caiu. Não é isso? Mas o título da nossa mensagem hoje é: foi assim que a casa caiu? Foi assim que a casa caiu? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, agradecemos pela palavra do Senhor, já meditada por mim, desde a madrugada, depois de orar, e agora eu trago, Deus, a esta pessoa que ora comigo neste vídeo. Antes de tudo isso, eu quero que a paz do Senhor, que o nosso entendimento não pode conceber, não pode imaginar, eu quero, Deus, que esta paz esteja no coração desta pessoa que assiste este vídeo. No nome de Jesus, fala conosco e dá-nos a tua graça. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Foi assim que a casa caiu? É o título da nossa mensagem. Nós vamos ler a palavra de Deus, que está em Josué, capítulo 6, versículo 20, o 22 e o 27. E terminaremos, então, o capítulo 6 hoje, né? Assim diz o versículo 20. Gritou o povo enquanto as trombetas ou chofars eram tocados. Quando o povo ouviu o som do chofar, o povo ergueu a voz com um bravo forte e o muro da cidade caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual diante de si, e a tomaram. Versículo 22 diz assim: Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: Vão e entram na casa da prostituta, e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhe juraste. O verso 27 diz: O Senhor era com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Glória a Deus pela palavra dele lida. Sabemos que a palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa, ela é maravilhosa e ela fará com que as nossas vidas sejam abençoadas. Quero lembrar a você que nós estamos diante de um fato que falamos antes, né, sobre a tomada de Jericó. Falamos então que Josué preparou o povo, preparou o exército, né, os homens armados, preparou os sacerdotes, tantos que tocariam as trombetas, quanto aos que levariam a arca, e preparou o povo a estar depois da arca. Não é? Maravilhosamente o povo obedeceu, tudo saiu conforme mandava Josué, e então a Bíblia diz que o povo, na primeira manhã do primeiro dia, então foram lá e circularam a cidade de Jericó. Circularam conforme havia dito Josué, e voltaram então para o arraial, né, do povo, o arraial dos israelitas ali. Voltaram a estes quilômetros que os distanciava de Jericó, que eram 2 quilômetros. Voltaram como Josué havia determinado também. Isso foi o primeiro dia. Rodearam calados, só as trombetas tocando. E voltaram calados, e ali então ficaram aquele dia, e voltaram o segundo dia, e fizeram do mesmo jeito, e o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto dia da mesma forma, dando uma volta por dia. Quando você vai estudar sobre a cidade de Jericó que fora destruída, é fantástico estudar e ver ali a riqueza que havia naquela cidade. Uma cidade totalmente comercial, onde havia não só possivelmente a casa de Raabe sobre os muros, mas possivelmente haviam outras casas também sobre os muros, por se tratar de um local sólido, forte, né, seguro para as pessoas habitarem, e também poderiam observar a chegada dos comerciantes que viriam de fora para negociar com Jericó. Então estamos ali agora diante de uma cidade que é rodeada por 6 dias.
Um povo trancado lá dentro, temeroso, com o coração derretido, sem saber o que fazer. Também em cima daquele muro existia uma casa em especial que fazia uma vigília durante todos os dias e já vão para aproximadamente 14 dias, 13 para 14 dias em vigília, porque não saberiam de forma alguma que hora o exército do povo de Israel atacaria Jericó. Estamos diante desse quadro e então vem o 7º dia, o dia ordenado por Deus. Como eu disse ontem, alguns rabinos acreditam que esse dia era sábado. E ali a Bíblia diz que Josué, então, ele pela madrugada, ele reúne o povo, vai para lá e ao romper, ao subir da aurora, ao raiar do sol, antes do raiar do sol, já estavam ali circulando Jericó. E aí o sol nasce com eles circulando ali. E a Bíblia diz que eles rodeiam por 7 vezes nesse 7º dia. E este é o dia do Senhor. Segundo rabinos, é o dia de sábado. E a 7ª volta está acontecendo. Exército na frente. Sacerdotes tocando as trombetas atrás do exército dos homens armados. A arca atrás dos sacerdotes, levada por 4 sacerdotes. E o povo atrás da arca. 4 guarnições, né? A primeira de armados, a segunda de sacerdotes tocando, a terceira de arca, a presença de Deus, e a quarta, povo unido em um propósito. E então, na 7ª volta, ao som solene da trombeta, eu acredito que o povo começa a dar um grito harmônico, um grito tranquilo, e que possivelmente não sobe muito para que eles escutem a trombeta da chamada para a guerra. E este chofar que tocaria, faria um tocar longo. E no tocar longo, então, era o momento do povo aumentar o grito, dar um brado forte, e a promessa é que as muralhas cairiam. Glória a Deus, por isso que assim aconteceu. E a Bíblia diz que quando a trombeta tocava, as trombetas tocavam, que eles então estavam dando um grito talvez suave, e aquilo já era tumulto para a cidade que estava dentro. Eles então vão gritando harmoniosamente e ouvindo o momento do chofar. E quando esse chofar chamado para a guerra toca, então eles dão um brado forte. Aí eles soltam a voz unânimes. E o que acontece é que as muralhas caem abaixo. É a palavra de Deus. E o povo, então a Bíblia diz que o povo entra cada um diante de si e começa a tomar aquela cidade, e começa a matança, e começa então a separar a prata, o ouro, os vasos de cobre e os vasos de ferro, que isto iria para a casa do Senhor. E eles então estão tomando a cidade como Deus dissera, mas algo grande acontece. Todas as muralhas caem, toda a muralha vai por terra, mas existe uma parede que não cai, ela fica de pé. E aquela parede de pé tem uma vigília sobre ela, tem alguém esperançoso sobre ela, tem uma mulher sobre ela que intercedeu para que fosse salva, uma mulher que intercedeu para que fosse usada a favor dela a mesma misericórdia que ela usou para os espias. Ali está aquela mulher esperançosa, e não só na casa daquela mulher tem os seus pertences, tem os seus familiares, mas na janela da casa daquela mulher tem o fio de escarlata, o fio da promessa, o fio do juramento, o fio da marca. E Josué então chama aqueles 2 homens e diz: entrem na casa da prostituta e tire-a com tudo que ela tem, com seus familiares, com tudo que pertence a ela para fora, como jurasse a ela. O juramento foi feito, mas eu quero lembrar a você que o que salvou aquela mulher não foi tão somente a promessa dos espias, foi que aquela mulher deixou ali a marca que os espias disseram que seria a marca do livramento. Da mesma forma que Deus passou lá no Egito e tinha a marca do sangue nos umbrais das portas, e ali o anjo da morte não entraria, o anjo destruidor das muralhas, onde causaria a morte para aquela mulher e para seus familiares, ali não passou, porque tinha a marca da promessa ali.
Josué então disse a eles entram, eles começam a fazer a mudança de Raabe, e enquanto eles fazem a mudança de Raabe, pegando tudo o que pertencia a ela e tirando de cima, aquela casa ainda estava de pé, aquela parte da parede do muro ainda estava de pé. Lá dentro da cidade está existindo uma grande matança, está existindo uma grande posse do povo, e o povo está tomando a cidade e está a ponto de colocar a cidade abaixo de fogo, mas Raabe está saindo. E Raabe está sendo levada com a família dela para proteção, para um lugar seguro, para além da onde estava o povo de Israel, rodeando a cidade, saqueando a cidade. Lá estava Raabe de forma segura, porque intercedeu, porque creu, porque fez uma obra maravilhosa que foi a de dar a sua vida, colocar a sua vida em risco, para então ajudar os espias, para que eles não fossem mortos. Ela correu um risco para que eles tivessem vida e o plano de Deus fosse concluído. E a Bíblia diz que Jericó foi tomada, e depois que aquela mulher sai dali, então eu entendo que então a casa caiu. A muralha caiu, aquela parte ali, aquela porção ali, e desabou-se a casa que era a casa de Raabe. Ela não precisaria nunca mais daquela casa, porque agora ela tem refúgio, tem o socorro, tem a oferta de habitar no meio do povo de Israel. E ela habitou ali até entrar na história do cristianismo. Para você que não sabe, Raabe, a prostituta, talvez a mais menosprezada daquela cidade, talvez a mulher mais inferior daquela cidade, talvez a mulher mais notável lá porque era prostituta. E a Bíblia diz em todo o tempo, a meretriz, a prostituta, talvez ela, a escória talvez daquela cidade, agora sai dali para se tornar uma rainha no meio do povo mais tarde. Ela não é a mulher que a Bíblia mais fala dela, mas ela é uma mulher que a Bíblia fala dela 7 vezes. Se você olhar a história de Raabe, a Bíblia fala dela saindo de Jericó, a Bíblia fala dela adentrando para a família do povo de Israel, a Bíblia fala dela como a antecessora de Jessé e de Davi, e lá em Mateus a Bíblia fala dela também como na linhagem de Cristo, e lá em Tiago a Bíblia fala dela, em Hebreus a Bíblia fala dela. E Tiago diz que aquela mulher mostrou que é com obras que se prova a nossa fé, que obras salvam, porque obras elas falam da nossa fé, que a fé sem obra ela é morta. E Tiago usa exatamente Raabe. Ela, antes de crer, ela fez uma boa obra, então acreditou na promessa. Tem muita gente aí pregando uma fé morta, sem nada produtivo nela, sem obra alguma nela, e dizendo que vão para o céu. Cuidado para você não ficar envergonhado, porque o próprio Tiago diz, a tua fé, se não mostrar produto, se não mostrar obra, ela é morta. Ela não é a mulher mais falada da Bíblia, mas quando você vai ver falar das heroínas da fé, ela é a de número 4. Ela está no número 4. Ela perde para Sara, para Joquebede, ela perde para Miriam, mas aí então vem a Raabe, a prostituta, a meretriz, agora ali sendo bem falada, bem colocada, porque creu que Deus havia entregado aquela cidade e aquele povo nas mãos dos hebreus, mas que ela, por ter usado de misericórdia, podia também alcançar misericórdia. E a pergunta é, foi assim que a casa caiu? Foi exatamente assim. Depois que foi tirado ou tirada de lá aquela que foi misericordiosa, aquela que foi grande para Israel, então a casa caiu. Os espias não sabiam como isso iria acontecer, mas eu acredito que quando os espias começaram a ver muralhas e muralhas caindo, eles começaram a olhar para a casa de Raabe.
Eles começaram então talvez a interceder no seu interior. Senhor, não permita que o anjo destruidor das muralhas venha destruir a casa de Raabe. Só depois que Raabe sai com a sua família e seus bens, que a casa caiu. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos acreditar assim em Deus. Nós precisamos crer que Deus tem um propósito em todo o tempo e que é hora de Deus fazer, hora de Deus nos deixar circular a muralha dos nossos inimigos, de onde vamos conquistar, para no momento exato Deus operar nas nossas vidas. Eu imagino aquela mulher já há dias esperando ali. Quando é que será o meu livramento? Quando é que este povo vem atacar e eu serei livre porque estou debaixo da promessa? Você e eu também precisamos entender isso. Precisamos entender que só se estivermos debaixo da promessa, só se tivermos a marca do sangue em nós, é que seremos livres. E no dia que formos resgatados desta vida, no dia que formos tomados desta vida, sim, aí a casa vai cair para muitos. Porque Deus tem um plano com aqueles que creem no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Deus tem um plano com aqueles que carregam em si a marca de Cristo. Deus tem um plano com aqueles que carregam a arca do Senhor, a aliança do Senhor neles. A Bíblia diz que Jesus foi pregado a todos. Todos quantos podem ouvir estão ouvindo o Evangelho. Mas a Bíblia diz que todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. O Papa erra quando diz que todos são filhos de Deus. É porque o Papa não conhece a Bíblia. Se ele conhecesse a Bíblia, ele iria entender que nisto são conhecidos, está em João, no Epístola de João, nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem duas paternidades e existem duas filiações. Alguns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo. É a Bíblia que diz, e não estamos inventando isso. Mas a todos quanto receberam o seu nome, Jesus Cristo, e fizeram obras justas, obras da luz, porque precisamos fazer as obras da luz e não as obras das trevas. Quem está fazendo obras das trevas são filhos das trevas e filhos do diabo. Mas quem faz obras da luz é filho da luz, filho de Deus, o Pai das luzes. Ele brilha a glória de Jesus nele. Ele não se envergonhará no último dia, como Raabe não se envergonhou. Olha que a Bíblia fala o nome Raabe 7 vezes. De novo eu volto a repetir, o número da perfeição. A prostituta agora é dita na palavra de Deus 7 vezes. A última história que ela prostituiu foi quando ainda ela estava em Jericó. Mas depois que a graça de Deus chegou ali, que os espias chegaram, a vida de Raabe mudou de água para vinho. A vida da família de Raabe mudou de água para vinho. Foram todos habitar na casa dela, esperando o grande livramento. Vale a pena pregar o Evangelho? Vale a pena pregar o Evangelho. Josué conquistou Jericó de uma forma tão grande que agora já não é Mar Vermelho abrindo, agora não é Jordão abrindo. Agora é muralhas caindo e Deus dando a vitória para o povo. Que impressionante! Só Deus poderia derrubar aquelas muralhas. E Deus marcou o momento certo, a hora certa. E não derrubou totalmente. Deixou de pé a parte que morava Raabe até que ela saísse. E então as muralhas pudessem cair logo após o restante delas. Foi assim que a casa caiu? Foi. Mas não deixa a tua casa cair. Não deixa a tua casa desmoronar. Chama o Senhor Jesus para habitar na tua vida.
Chama o Senhor Jesus para fazer com que você não fique escutando homens que falam isso ou aquilo, que vivem com falsas promessas por aí. Jesus está voltando e eu e você precisamos entender isso. As coisas não melhorarão, pode até colocar um band-aid em cima desta ferida, mas a tendência é piorar. Veja o Brasil sendo incendiado, fogos para todos os lados. Quando não é fogo é enchente, quando não é fogo é água destruindo, e quando não é fogo e nem água, é a população comendo a si mesma, destruindo a si mesmo, é governo destruindo o povo, é povo se levantando contra governo. Este problema não vai acabar até que o Senhor Jesus volte e arrebate a sua igreja. Todos os dias tem males preparados para ele, mas Deus pode te livrar, Deus pode te abençoar. Crê no Senhor Jesus, assim foi Raabe. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquela mulher creu na promessa e chamou a sua casa para se reunir ali com ela, e foi salva Raabe e a sua casa. Que exemplo para a humanidade de hoje. Ao ouvir o evangelho, não endureça o teu coração. Hoje em dia o satanismo está crescendo muito, mas eu e você podemos ser alcançados pelo poder salvador de Jesus Cristo se abrirmos o nosso coração e deixarmos que Ele habite nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que oramos por eles, porque o momento está chegando, a trombeta está para ser tocada, a destruição virá, mas nós seremos arrebatados. E então a casa vai cair para muitos. Deus te abençoe e te guarde. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, com mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Um abraço meu e obrigado por assistir os vídeos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela tua vida.